mar, né? Onde tem aquelas crateras e aquelas pilhas de estéreis, e que daí foi feito toda a reconformação topográfica, assim como está sendo feito lá. Algumas coisas que foram feitas aqui não estão sendo repetidas lá, como por exemplo, introdução de capim-gordura em algumas áreas, tá? Introdução de braquiária em algumas áreas, né? E mais uma repetição de algumas coisas, como o plantio da abracatinga. Uma das questões que ele colocou lá foi a observação do maricá, né? Vocês estão vendo que em algumas áreas o maricá dominou ali, né? Então o maricá tem essa questão. Alguns vocês vão escutar muito, o maricá tem que ser usado porque cresce bem, não cresce. Mas tem aquela discussão de que em algumas áreas ele forma esse denso tapete aí, essa cobertura, e não deixa o resto se desenvolver. Então se vocês pegarem uma área dessa aqui, ó, isso aqui tem 10 anos. Tá? Então isso aqui partiu do zero. Tá? Então aqui foi utilizado o puleiro artificial. Se vocês pegarem a imagem, uma das imagens que eu usei em aula foi dessa área aqui, sem nada, daqueles poleiros. Tá? Hoje ela é isso aqui. Tá? Então o que aí vem a questão, né? Quais os critérios de monitoramento que a gente deve adotar para isso aqui? Essa é a questão que a gente tem que pensar agora, né? Por que por exemplo, isso aqui é um projeto de recuperação. Agora, eu não posso utilizar os critérios que a gente tem, por exemplo, cobertura vegetal. Eu não consigo mais utilizar esse critério. Então eu tenho que pensar em quê? Diversidade de espécies, número de estratos vegetais. Tá? Então são essas as questões que a gente tem que começar a pensar. E a abracatinga, ela entra nesse contexto. Por quê? Porque ela é considerada uma das espécies mais, ou foi, né, baseada como uma espécie facilitadora desse processo. Não sei se alguém já explicou para vocês que aqui em cima teve um projeto chamado Projeto M. Tá? E esse Projeto M se chamou M porque foram feitos blocos, A, B, C, D até M, e cada bloco consistia blocos de plantios na década de 80, né, de espécies. Então em um bloco foi plantado pinos, em outro bloco foi plantado uva do Japão, em outro bloco foi plantado brevilha, em outro bloco, e num desses blocos foi plantado bracatinga, que é essa aqui. Tá? E o que se observou é que 20 anos depois, no lugar da bracatinga, já se tinha uma floresta. Daí foi onde se adotou o modelo de recuperação para essas áreas aqui, quando se fez todo o projeto de diagnóstico e de recuperação dessas áreas, que é a introdução da bracatinga como espécie pioneira para a recuperação dessas áreas aqui, como espécie facilitadora, né? E também a introdução dessas ilhas. E aí vocês perceberam que tinha algumas áreas ali que a vegetação ficou só na grama e não cresceu nada, né? O que será que aconteceu ali? Uma compactação maior. Em algumas áreas aqui, eles fizeram isso. Vocês viram que ele falou lá muito, aqui nós estamos compactando só com o trânsito das máquinas, né? Por quê? Porque em algumas áreas aqui foi usado rolo. Tá? E isso fez com que só mesmo as gramíneas se desenvolvessem. E aí a vegetação arbórea, no caso as raízes, não tinham força para conseguir se desenvolver nessa condição. Então isso é para vocês verem que muitas vezes a gente quer fazer as coisas muito bonitas, muito perfeitas, e o processo de desenvolvimento do ambiente, ele precisa de uma coisa mais simplificada. Claro que o trânsito das máquinas, ele é uma coisa que a gente não vai conseguir evitar, né, numa área dessa, né? Você tem que transitar com reta escavadeira, com caminhão, mas eu não preciso pegar um rolo daquele e deixar lisinho para depois introduzir
e aí vocês veem o resultado, quanto é diferente. A gente pode ir ali em cima, então vamos andar mais. Então, só para vocês terem uma noção, ó, lá toda aquela malha que vocês estão vendo lá, ó, foram de bracatingas plantadas. Tá? Então isso é para vocês verem que em 10 anos, olha o tamanho que ela chega. Como é que é? Não, isso aqui é o resto de uma dessas cavas de mineração, não tem nada a ver com, tá? Então aquilo lá é uma malha de bracatinga plantada, né? E aqui atrás é um remanescente florestal. Então só vocês terem uma noção, aqui na época que foi feito o diagnóstico, foi encontrado em média 340 indivíduos de palmeiras, maior do que esse centímetros, tá? Canela preta. Então, ou seja, aparentemente é um local que tu olha, não tem nada mais se entrar lá dentro. Vocês vão ver que é bastante desenvolvido. E aqui é então, ou seja, todo o modelo de introdução de espécies de biodiversidade foi pensado com base nas espécies que se encontravam aqui dentro, né? Então eu sei que quem fez o levantamento dessas áreas, eu participei do levantamento, né? Até usei uma parte para fazer um trabalho meu, então isso aqui é que foi usado como modelo para a introdução das ilhas de diversidade junto com a Bracatinga. Então se vocês analisarem esses modelos aqui, foi então introduzido com base no diagnóstico. Então quando se pensa nessa questão assim, né, vocês viram na entrada vocês viram na entrada lá do Morosini, tinha uma placa da CSN com 3 frases: diagnóstico, reabilitação e monitoramento, tá? Ou seja, são 3 etapas essenciais dentro de para aquelas áreas, ou para essas aqui, daquilo que a gente considera um mega projeto. Tá? O que a gente observa hoje por aí, que muita gente faz no Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Vocês viram que tem que ser uma coisa muito bem pensada, que vai muito mais além do que se buscar uma lista de espécies para ser plantada em algum lugar. Tá? Então essa é a condição que aquelas 3 frases da placa que eles colocam lá são 3 frases essenciais: diagnóstico, reabilitação e o essencial, né? Monitoramento. Ou seja, aqui o resultado que eu estou tendo lá, o que ele me indica? Que está bom, ruim, ou o que eu tenho que fazer? Tá? Essa lagoa aqui, ela é o resto, né, da cava de uma... Então tem peixe. Essa aqui é uma planta muito comum nessas áreas de banhado, para quem já ouviu falar. É a tal da taboa, né? Capivara, atravessando lá. Tá? Então capivara nessas áreas é... Tá? Então vamos lá, pergunta. Aqui, se tu for analisar aquelas lá, é que assim, ó, o que acontece, aí vem uma questão importante para vocês pensar. São áreas muito grandes com solo construído. Vocês vão encontrar variações em nível de solo em pequenas distâncias. Então, essa parte aqui, a vegetação se desenvolveu. Naquelas lá, não. Então, se você for analisar aqui, chegou naquilo que o projeto previa como objetivo. Aquela lá não saiu do começo, que é a cobertura vegetal herbácea. Tá? Então, aí vai se avaliar o que está de errado. Né? Então, provavelmente a compactação do... Tudo da CSN. Tá? Então, várias coisas que foram feitas aqui estão sendo repetidas lá, que deram certo, claro, mas algumas coisas vocês viram que ele já falou que aqui a compactação só aquela em nível de maquinário, porque rolo não precisa, né? Tá? E aí tem a questão que agora aqui está uma discussão a respeito do uso dessas áreas, né? Porque boa parte delas foram vendidas. Foi vendido. Foi monitorado por quanto tempo?
Isso aqui ainda está sendo monitorado ainda, eu acho, né? Não sei. Falou que tira Bem, o pessoal da lagoa aqui, essa Pesca área tudo. não é tão, Fazer. tá? peixe com cromo. É uma questão de opção, né? Mas a princípio foi feito até um estudo com peixes da Lagoa Azul. E chegou-se à conclusão de que não tinha teor de contaminante que fosse comprometer, tá? Que ia comprometer a saúde. Estava dentro dos parâmetros. Agora, se a análise estava correta ou não, ou sim, né? Ou foi burlado? Não sei também. Aí é uma questão de... Tem que se avaliar essas questões aí. Tá? Então, acho que esse é um aspecto que a gente tem que considerar dentro desse projeto aí. Então, para aqueles que vão apresentar a fase final, né, que é o monitoramento, então vocês têm que pensar, né, no projeto todo. E aí, focar o que monitorar, né? Pode ser pedido. Menciona essa. Inclusive, Ó, se for, inclusive, Nossa, isso aí eu vai se perguntar, né?